Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Nexus Ambiental, nosso podcast sobre tecnologia e inovação no setor ambiental, podcast que a gente se aproxima, né, dos profissionais que estão realmente atuando e vivendo o mercado de trabalho ambiental. E hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com dois grandes nomes aí da área ambiental. Estou com o Gustavo, estou com o Camilo, da Unir Ambiental. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigado. Prazer nosso. Boa. Já para a gente começar, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da jornada de cada um de vocês, a atuação de vocês. Vai lá, começa aí. Então, eu sou engenheiro civil, gestor ambiental, né? Estou com o Gustavo aí na Unira desde 2019. Eu cuido mais do setor comercial, né? Então, eu lido com os clientes, tento entender a demanda, tento, né, analisar todas as questões técnicas para elaborar um orçamento e depois o Gustavo vem com a parte técnica. Uma pausa no conteúdo para a gente agradecer o nosso patrocinador Ambiental Pro Consulting, que é a unidade de negócio, é o braço de negócio da Ambiental Pro. Então, se você precisar de qualquer serviço na parte de geotecnologia, né, geoprocessamento, sensoriamento remoto, montagem de WebGIS, gerenciamento de banco de dados, tanto geográfico como não geográfico, conta com a gente vai deixar o QR Code aqui. Vamos para cima. Valeu, vamos voltar para o conteúdo. Bom, a minha primeira graduação foi biologia, né? Eu estudei biologia, na época não se falava dessa parte de licenciamento ambiental, de gestão ambiental, nada disso, né? Isso eu estou falando de 96, mais ou menos, né? Acabei a graduação, fui dar aula, que é o que 90% dos biólogos fazem, né? Fiquei dando aula durante muito tempo e, cara, estava numa situação complicada, estava dando muita aula, é cansativo dar aula, principalmente ensino fundamental e médio, não é mole. Você dava aula em ensino fundamental e médio? Exatamente, dava aula manhã, tarde, acho que eram 60 tempos por semana de aula. Falei, cara, não estou conseguindo mais, tá complicado aqui, tem que ver outra coisa para fazer, né? E aí estava tendo uma pós-graduação na UFRJ em gestão, perícia e auditoria ambiental. Aí eu fiz, gostei do assunto, achei legal e achei que era uma alternativa para eu sair não sair completamente, mas pelo menos ter outra atividade, diminuir a minha carga horária de aula, né? E aí nessa pós-graduação eu conheci um professor chamado Josimar Ribeiro de Almeida, que é um cara que foi assim, um pioneiro na parte de licenciamento, perícia também, ele fez muita perícia. E aí ele me orientou na monografia, né, da pós-graduação, e aí eu comecei a ter o primeiro contato com esse tipo de assunto, né? Mas era difícil, né, cara? Você começar a trabalhar era muito difícil, a demanda era muito pequena, era um setor muito fechado e tal. E aí, nesse meio tempo, abriu o concurso para a SEDAI. E aí ele falou, Gustavo, aliás, meu cunhado estagiava na SEDAI, e ele falou, Gustavo, vai abrir um concurso para a SEDAI, é uma empresa legal de se trabalhar, é uma estatal e tal, tem uma remuneração interessante. O cargo de operador, que era o que eu estava pretendendo, trabalhava em escala, então eu conseguiria conciliar com minhas outras atividades. E era uma maneira de eu começar a trabalhar com o meio ambiente através de um concurso, né, cara? Que eu não dependeria de ninguém me indicar, nem nada disso. Eu fiz o concurso e passei. E aí fui trabalhar na SEDAI e trabalhei na estação de tratamento de esgoto da Alegria, que é a maior estação aqui do Brasil e uma das maiores do Brasil, né? Aqui do Rio de Janeiro é a maior, e uma das maiores, acho que é a terceira ou quarta maior do Brasil. Cara, e foi uma escola, né, cara? Aprendi a parte de tratamento de efluente sanitário, gostei, e aí nesse meio tempo abriu o processo seletivo para o mestrado lá na UFRJ, eu fiz, entrei, a minha monografia foi sobre avaliação de impacto ambiental em estação de tratamento, e aí foi assim. Só que aí eu fui começar a dar aula e trabalhar com essa parte de tratamento de efluente sanitário, né? Além da SEDAI, né? Por fora, né? Porque eu trabalhava um dia, era uma escala de 24 horas, eu ficava 72 horas de folga. E nessa folga eu sempre trabalhei dando aula e fazendo outros trabalhos. Só que aí o que acontece? Mesmo eu já tendo um mestrado em engenharia, eu não era um engenheiro, não tinha inscrição no CREA, por exemplo, eu não conseguia emitir uma RT, e isso estava me fazendo falta. E aí, então eu voltei para a graduação e fiz uma segunda graduação em engenharia ambiental. Concluí a graduação em engenharia ambiental. Depois, esse mesmo professor, Josimar Ribeiro de Almeida, junto com outro professor, Oscar Rocha Barbosa, lá da UERJ, que trabalha com fauna, que eu já tinha trabalhado com o Oscar na graduação com fauna, né? Porque na graduação na UERJ, eu trabalhei com serpente. Eles estavam trabalhando num projeto da Paraty Cunha,
que é uma estrada que liga Paraty aqui no Rio a Cunha em São Paulo. E a UERJ estava de frente na parte ambiental, de controle e gestão ambiental. E aí eles me chamaram para a gente tentar fazer o doutorado, extrair de lá os dados e tal. E aí então eu fiz um novo processo seletivo, entrei para o doutorado, e no meu doutorado eu trabalhei com uma metodologia de avaliação de impacto ambiental de atropelamento de mamíferos, né? Com os dados da Paraty Cunha, né? Porque até então o IBAMA só exige uma lista de animais atropelados. Então, você atropelar 10 onças e 10 gambá tem o mesmo peso. Então, o que a gente trabalhou lá é de criar critérios para a gente dar pesos diferentes de acordo com uma série de fatores para cada animal atropelado. E aí, no final, você ter o que a gente acredita que seja um raio-x melhor, mais próximo da realidade do que o impacto ambiental do atropelamento causa. E aí é isso. Aí eu fiz o doutorado, acabei o doutorado também, e a tese foi a respeito dessa metodologia. E, bom, então... Aí depois eu saí da SEDAI, conheci o Camilo, né? Eu já estava trabalhando com o Camilo, a SEDAI foi privatizada, eu ia ser transferido para o Guandu, ia ficar muito difícil de eu conciliar minhas atividades na empresa, com as aulas, com tudo. E aí então teve um PDV lá, um programa de demissão voluntária, eu saí da SEDAI e agora me dedico à empresa junto com o Camilo e às aulas, né? Também, né? Eu tenho uma matrícula no Estado como professor, que eu não abandonei. Dei aula há muito tempo na pós-graduação também, ainda dou na pós-graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental lá do UFRJ, dou aula lá, e é isso. Me dedico hoje à empresa e à aula. Boa, e aí a Unira, vocês são 2 sócios fundadores? Sim, exatamente, há 5 anos. 2019, mas a gente já fazia serviços, né? Anterior a isso. Na verdade, eu tinha uma empresa de consultoria, eu já fazia licenciamento ambiental, e o Gustavo também fazia com a Vero, né? E fazia parte de segurança do trabalho, e a gente juntou. A gente tem um amigo em comum, o Camilo ia pegar um serviço numa estação de tratamento num condomínio. E aí esse nosso amigo falou, pô, cara, fala com o Gustavo e tal, aí a gente se encontrou e tal, o serviço acabou que não foi para frente, mas a gente começou a trabalhar junto ali, lógico, de maneira informal no início, e depois a gente decidiu abrir um CNPJ e tal, e aí formalizamos a parceria. Boa, é que você falou de dar aula, depois você passou no concurso público, e quando que ficou você começou a mudar essa mentalidade de querer empreender, de querer abrir a própria empresa? Então, legal. Eu fui criado, cara, para ser funcionário público. Minha mãe sempre me ensinou que, a gente tem que ser funcionário público para ter aquele emprego certo, e de certa forma ela tá certa, né, cara? Principalmente para quem é pobre. Porque o emprego público é um emprego estável para o resto da tua vida. Né? E assim eu pensei, tanto é que eu tinha uma matrícula no Estado, concomitantemente com a SEDAI, né, que era uma estatal, não é um emprego público, né, a gente é seletista, mas você tem uma certa estabilidade ali. Mas, cara, eu estava achando que não estava legal, sabe? Eu acho que eu podia dar um pouco mais, e a única maneira de você crescer é você abrir um próprio negócio, a verdade é outra. Você sendo funcionário, você sempre vai ficar ali embaixo daquele teto salarial, né? E o Camilo, cara, é um cara totalmente diferente de mim, em vários aspectos, inclusive nas habilidades. Mas o Camilo é o contrário, acho que nunca teve carteira assinada da vida dele. Entendeu? Ele sempre trabalhou. Então, eu acho que o fato da gente começar a trabalhar junto me fez ver esse outro lado. Lógico, aí acabou por coincidência essa questão da privatização da SEDAI, que acabou me empurrando mais mesmo, essa questão de ter que ir trabalhar no Guandu, que para mim ia ser muito ruim. Então, foi um momento que juntou esses vários aspectos e eu resolvi abandonar. Mas eu continuo com a matrícula lá no Estado, entendeu? Porque esse ranço eu continuo. Assim, eu continuo tocando a empresa, mas, cara, o meu fixo tá lá. Não, eu me identifico bastante porque o meu pai e minha mãe são funcionários públicos, né? Então, quando eu prestava serviço, sempre tinha isso. E aí, não quer estudar para um concursinho, não? E aí eu trabalhava lá full time numa empresa. E aí, e comecei a fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Prestar serviço e ter a Ambiental Pro, né? A parte de treinamento. E aí a gente começou a dar certo a parte de treinamento, eu falei, não, eu vou largar a parte de serviço, que eu tô prestando serviço para os outros, eu quero focar no que é meu. Ele falou, mas tem certeza? Lá você tem seu salário, empreender não é fácil não, toma cuidado, você não consegue aguentar mais um ano fazendo as duas coisas para ver se vai dar certo mesmo. Então a galera que é mais
old school, fica mais receoso. Mas acho que assim, tem, tem a sua razão também. Uhum. E tem mais, cara. Empreender não é para qualquer um, bicho. É um negócio que você tem que aprender a viver naquela instabilidade. Às vezes tem mês que tá bom, tem mês que tá ruim. Tem os riscos, né, cara, que você corre o tempo todo. A questão de você empreender é o seguinte, o destino está na tua mão, de certa forma, pro bem e pro mal, né, cara? Você pode se dar bem e você pode se dar mal. E aí? Você vai querer pagar esse preço? Isso não é para qualquer um. Não é uma questão de ser melhor ou pior. É simplesmente de temperamento, né? Tem gente que, entra num concurso público, se dá bem, às vezes até um concurso bom e tudo, e, tá beleza, né? O cara se sente confortável, tem seu valor. Então, eu acho que não é uma questão de ser melhor ou pior, é uma questão de você descobrir pro que você tem talento e se você aguenta o rojão, né? Suportar o processo. Suportar o processo, cara. Aturar cliente, né? Que às vezes é complicado. No nosso caso, o órgão ambiental. Então, você está preparado para lidar com tudo isso? É pressão o tempo todo, né, cara? Você tem prazo para entregar? Como é que você vê essa? Até uma questão meio polêmica, assim. Hoje em dia tem muito treinamento, muita capacitação ensinando a pessoa, ou talvez o recém-formado, a abrir a própria consultoria ambiental. Como é que você vê essa questão? Porque hoje está abrindo muita consultoria ambiental, né? Cara, eu acho que tem que tomar cuidado, assim, não é... Porque não é simples, não é simples. Meu ambiente é complexo. Pô, cara, nem fala, a gente bate cabeça até hoje com algumas coisas, entendeu? A gente erra, aprende, e a gente vai num processo de melhoria contínua. Mas esse processo tem quedas também que a gente não vê, né, cara? Sim. Então, assim, às vezes o cara vem com esse papo, aí tu vai ver no fundo o cara vende um curso de não sei... Aí é fácil, entendeu? Mas... A realidade é difícil, cara. É difícil, principalmente no início, né? Principalmente no início, quando você não tem cliente quase nenhum. E é muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade. Outra coisa que eu acho complicado também é o seguinte, quando o cara monta o negócio e no outro mês ele depende daquela grana para se sustentar. Difícil, né, cara? Porque o início é difícil para todo mundo, né? Depois você vai começando a melhorar. Então, assim, durante muito tempo, eu e Camilo, a gente tinha as nossas outras atividades além da Unira, né? Então, a Unira era uma plantinha ali, que a gente vai regando, ela vai crescendo. Fala, Camilo, agora tá começando a dar fruto, cara. Pega aí um pouquinho você, um pouquinho eu. Mas não pode tirar tudo, senão a planta seca. Deixa ela crescer. Cresceu mais um pouco, Camilo? Agora pega 2 frutas e eu 2 frutas. É assim. Até hoje é assim, Henrique. Sim. Até hoje é assim. Não e eu passei exatamente por isso, né? Sou eu e um sócio. Aí eu trabalhava prestando serviço para a consultoria ambiental, a parte mais de remediação de áreas contaminadas, e meu sócio trabalhava na Ambev. E aí quando a gente começou com a Ambiental Pro, a gente meio que não precisava tirar salário da Ambiental Pro, porque a gente já tinha nossos ganhos. Então a gente ficou praticamente um ano, assim, quase um ano e meio, sem tirar R$1 pro nosso bolso. Exatamente. Né? Então tudo que entrava era reinvestir em anúncio, em tráfego. Exatamente. Né? Você deu uma excelente ideia. A gente, por exemplo, até hoje, cara, tem vezes que a gente investe mais em anúncio do que propriamente no Prolabore. Isso é desde o início, cara. A gente começou a trabalhar, cara, uma parcela grande ia para o marketing, entendeu? Porque ali é a porta de entrada, né? Principalmente quando você está no início, que você não tem ninguém para indicar, como é que faz? Não, difícil. A gente faz, com certeza, eu tenho certeza que eu gasto muito mais com anúncio do que com o salário que a gente tira pra gente. Sim, com certeza. E uma coisa que eu falo pros alunos, mesmo quem tá começando agora e vai fazer os primeiros projetos, por exemplo, de geoprocessamento. Mesmo que você não seja um empreendedor e tenha o sonho de abrir empresa, mas tem essa mentalidade, dinheiro meu não é o dinheiro da empresa, né? É um dinheiro que vai ser um caixa ali. Mesmo que sejam seus primeiros projetinhos, mas deixa uma verba separada para ter um fluxo de caixa. Às vezes você precisa comprar a licença de um software, às vezes você vai ter que comprar um equipamento de monitoramento, vai ter que comprar um GPS, né, com uma eficácia melhor. Então, assim, tenha, né, essa verba, né? Isso que você está falando, Henrique, são coisas previsíveis. Você sabe que você vai precisar. Mas além disso, tem um imprevisível que vai acontecer. O imprevisto vai acontecer. Você vai ter, sei lá, cara, você pode bater com o carro quando você for fazer um trabalho, né? Você pode ter um custo de alguma coisa lá que você não está esperando, né? Que pede para você receber após 30 dias. Às vezes mais até. 180 dias. Eu já peguei projeto de 180 dias. Depois que conclui o processo. E aí, como é que faz? Tu fica sem comer 180 dias, porra. Mobilização, tem que mandar todos os funcionários para um outro município para ficar morando lá, só que isso vai ser pago depois de 180 dias. Isso, a gente falou no podcast, em outro podcast, que isso quebra muita consultoria pequena, se não tiver um planejamento. Exatamente. Muitas vezes, quando a gente terceiriza algum trabalho, o cara acabou o trabalho, ele quer receber. Aí eu pago ele. Mas só que eu só vou receber do cliente daqui a algum tempo, né? E aí, como é que faz? Então,
Não é fácil, não é fácil, tá? A pessoa tem que pensar 1000 vezes aí para ver se é isso mesmo. E são coisas que você vai aprendendo na prática, né? Porque ninguém aprende isso na faculdade. Nada. O termo de pagamento, 180 dias depois, como é que você vai fazer a gestão de caixa financeira? Cara, a gente troca o pneu com o carro andando. Vamos botar e aí vai trocando o pneu, vai trocando, não pode. Você nunca vai atingir um ponto assim que você, não, agora tá tudo sob controle. Não tá. E esses imprevistos aí é dinheiro que resolve na maioria das caras, a verdade é essa. E empreendendo tem que ter essa mentalidade de estar sempre aberto a criar um braço novo de negócio, de estar sempre tentando enxergar a oportunidade em tudo, Exatamente. Né? Não se acomodar, tipo, eu só faço serviço, vou fazer serviço para sempre, né? É difícil, porque aquele serviço ali pode ser que a demanda caia por algum motivo, né? E aí, como é que você faz? Eu também acho que é uma escolha difícil. Aliás, essa é uma discussão, né, cara? Se você é um generalista ou se você é um especialista. Tem vantagens e desvantagens para os dois, né? Cabe a você também fazer essa escolha e decidir aí para qual caminho você vai. Aqui na Ambiental Pro a gente começou a ter uma mentalidade também tipo de ecossistema, né? Então, focando na parte de treinamento, não na parte de projeto. Mas na parte de treinamento, a gente dava, né? O cara entra na capacitação, mas o que mais que o aluno precisa ali para fazer a capacitação? Ele precisa ter... Muitos alunos perguntavam qual o notebook que ele recomenda para ele fazer as análises dele lá no QGIS, por exemplo. Aí eu recomendava, né, a marca que eu uso, por exemplo, da Avel, que é computador de alta performance e tal. E aí a galera começou a comprar e falou, por que a gente não faz parceria com a Avel, já que a gente já indica mesmo? É meio que um ganha-ganha. Às vezes eu consigo até um valor mais barato pro aluno, ainda vou ganhar uma comissão em cima, e são laptops que têm um valor mais alto, são tipo 8 mil, 10 mil, então a comissão, mesmo que seja pequena, você ganha um valor legal, você está vendendo em escala ali. Então a gente começou a ter essa mentalidade. Como é que eu posso ganhar? Tem muito aluno que quer equipamento de topografia. Beleza, equipamento de topografia é caro também, então a gente faz parceria com empresa de topografia para poder, a gente está indicando um equipamento de qualidade que a gente confia, o aluno, né, tem essa confiança e, né, tem esse nosso respaldo ali, e no final tá todo mundo, às vezes ele tá pagando mais barato, eu tô ganhando, então não ficar só fechado, tipo, vai ser só o treinamento, mas o que eu posso ajudar mais e no final vai estar... Lógico. Ô, Henrique, a gente começou com a parte de licenciamento ambiental, e Camilo. E a nossa mentalidade sempre foi de atender o cliente ali em tudo que a gente puder, né? Lógico que eu também não vou abraçar coisa que eu não entendo, assim, que foge muito da minha capacidade ali, né? Do que eu sei e tudo. E a gente começou com a parte ambiental. Aí, um dos primeiros clientes que a gente pegou era um cara que fabricava caixa de papelão. E aí o cara veio com uma demanda de bombeiro, regularização junto ao corpo de bombeiro. A gente não fazia ainda. Eu falei, o Camilo, vamos fazer. O Camilo é mais corajoso do que eu para algumas coisas, sabe? Aí, cara, vamos lá no bombeiro. O que precisa fazer para a gente cuidar desse processo? Então, primeiro, você tem que se cadastrar no corpo de bombeiro. Para você se cadastrar, você tem que ser engenheiro de segurança. Eu falei, beleza, Camilo, eu sou. Fui lá, cadastrei, a gente começou a tocar o processo de bombeiro, de regularização. Primeiro, só fazendo projeto. Hoje em dia, uns 70% que a gente faz é bombeiro, regularização de corpo de bombeiro. Aí, olha só, a gente começou a fazer só projetos de corpo de bombeiro. Aí a questão é a seguinte, depois o cara precisa da instalação, né, dos dispositivos de combate a incêndio. Aí você precisa ter um outro credenciamento no corpo de bombeiro. Cara, a gente conseguiu fazer o credenciamento, então agora a gente instala também. Outro exemplo que eu vou te dar é coleta de resíduo. A gente não fazia, a gente só fazia licenciamento. Mas, cara, quase todos os clientes que a gente faz de licenciamento geram algum tipo de resíduo que precisa de uma coleta específica, não é aquela coleta da Conlurb. A gente começou o processo de licenciamento para a gente fazer a coleta e a coisa de uns 30 dias, 60 dias, saiu a nossa licença. Então agora a gente vai começar a fazer coleta de resíduo também. Na verdade, saiu de perigoso, né, classe 1 e hospitalar. Mas a gente já tinha de reciclável. A gente já vem, ao longo do tempo, já tirando. A gente mesmo faz as licenças, então a gente vai tirando. Então a nossa intenção é sempre atender o cliente no maior número de demandas que ele tenha. Né? Mesmo que seja... Às vezes tem coisas que a gente não faz, a gente passa por um parceiro, ou a gente faz uma parceria ali, ou o cara assume e dali ele segue. Mas ter esse ecossistema eu acho legal, porque um alimenta o outro, né, cara? Você vai fazer licença ambiental, mas você tem bombeiro? Não tem. A gente faz também. Geralmente é uma condicionante da licença de bombeiro, né? A licença de bombeiro geralmente é uma condicionante da licença ambiental. Então, a gente já atende ali também. Aí o cara gera resíduo, tem que emitir manifesto de resíduo. A gente agora também vai poder fazer. Então, criar um ecossistema onde um alimenta o outro, né, cara? É uma boa estratégia. Até o que a gente estava conversando ali, né, fora, que
a gente sempre focou muito na parte educacional. E aí, depois, os alunos meio que se formam com a gente, os professores, a gente garante a qualidade ali dos treinamentos, tudo bem atualizado, é o que realmente o aluno precisa, sem só a teoria por teoria, só para passar numa prova. Não é isso, né? Tipo, realmente, o que o cara precisa ali para ele estar apto e confiante a encarar os desafios ali do mercado. Só que aí a gente meio que, como a gente estava focado só na parte de educação, eu não conseguia fornecer para eles a parte tipo, de projeto mesmo, né? Por exemplo, surgia um projeto de, eu tenho que fazer um WebGIS, um mapa interativo, e a gente falava, não, hoje eu tô 100% dedicado à parte educacional. Então eu vi que eu estava tanto deixando dinheiro na mesa, que é um projeto que eu domino, que eu poderia estar tocando, e eu poderia também estar pegando esses alunos que às vezes já estão se capacitando e são muito bons. A gente tem mais de 2.100 alunos tipo, ativos na plataforma. Legal. Eu poderia pegar essa galera, usar os treinamentos quase como um processo seletivo, que a gente sabe quem são os alunos mais dedicados, que fazem mais perguntas, que, estão montando portfólio, estão super dedicados ali dentro, porque eu não posso pegar esses caras e botar eles para trabalhar, porque eu vou botar gente de qualidade, a gente até estava conversando, não tem tanta gente boa assim, né? A gente fala, o mercado é muito concorrido, mas concorrido de gente ruim, né? Porque sim, quem é bom na área ambiental consegue. Sim, lógico. E é bom pro aluno também, né, cara? Tem uma experiência prática, que é melhor. E ele vai estar ganhando, a gente vai estar contratando ele. Vai ter a parte prática que ele conheceu na teoria com você, que é melhor que isso, não tem? E aí a gente vira um ciclo virtuoso, que tá todo mundo ganhando. Lógico, né? Exatamente. E aí, ao invés da empresa contratar uma empresa qualquer que às vezes nem tem experiência na parte de WebGIS, que meio que aceitou só por aceitar, vai dar um jeito. Não, ele tá contratando um especialista que passou por várias capacitações daquilo. Faz todo sentido, né? cara. Faz todo sentido. Então tem esse viés que a gente meio que mudou um pouco. Isso que é legal de empreender, né? Que conforme as oportunidades vão aparecendo, exatamente como você falou do Corpo de Bombeiro, às vezes o que você nem imagina vira o seu core depois, nem imagina, né? Exatamente. A gente realmente não tinha essa ideia de que o bombeiro seria tão expressivo, né? Não que o meio ambiente não seja, mas o bombeiro eu acho que tem uma demanda maior. Na verdade, o Gustavo falou uma coisa que é bem real, né? A legislação ambiental muda muito, dependendo do governo, então você fica sempre, né, à mercê disso, né? E a questão do bombeiro não, é uma ANT, tem uma norma técnica que serve para todo mundo e você tem que cumprir. Então, assim, tem as suas atualizações, mas são detalhes, sabe? Mas eu acho que o bombeiro, cara, pensa no risco também, né? Eu não estou adequado, se tiver um incêndio, como é que faz? Existe a questão das seguradoras também, que acabam, né, o cara só consegue fazer o seguro se ele tiver regularizado. É uma série de acho que alvará também, né? Tem uma série de exigências que o bombeiro está sempre encaixado ali. Então, para a gente, foi legal fazer o bombeiro também. Na verdade, a gente iniciou porque teve uma época aqui no Rio de Janeiro, quando você abriu uma empresa, já vinha, né, dependendo da atividade, é claro, né, a exigência do licenciamento ambiental e do alvará do Corpo de Bombeiro. Se você tiver um espaço físico, é obrigatório, né? Com raras atividades, assim, não são. Mas a maioria exige. O que aconteceu? As empresas não estavam conseguindo, os contadores não estavam conseguindo emitir os alvarás porque estavam com essa pendência. Às vezes tinha 30 dias para cumprir. Licenciamento ambiental, o bombeiro você não consegue 30 dias. O bombeiro é até mais fácil, mas enfim. E aí surgiu essa demanda, foi aí que a gente começou a enxergar o bombeiro também, porque toda hora batia cliente pedindo, eu preciso de licenciamento ambiental, o bombeiro, porque a exigência para liberar meu alvará, senão eu não trabalho, não posso funcionar. E querendo ou não, faz parte desse ecossistema que você está falando. Está um pouco mais distante, mas está na área de segurança. As segurança e meio ambiente geralmente estão, inclusive em grandes empresas, estão na mesma gerência, né? Não, perfeito. Meio ambiente, o checklist tem bombeiro. Documentação básica, CNPJ, contrato social, é o documento do imóvel, alvará do bombeiro, né? O certificado de aprovação. Né? Agora, o risco disso, Henrique, é você também não ter um controle e também começar a expandir muito, né? Aí, daqui a pouco até, tem que pintar essa parede, também vou pintar. Aí também, você começa também a perder o controle, né? E aí, até o que era o seu core, já deixa pra lá. Eu não quero fazer licenciamento agora, só quero pintar a parede, botar a janela. Tem que tomar isso cuidado. Quando tá fazendo fachada de prédio. Exatamente. Fala, cara, cuidado, porque senão a gente quer pegar tudo também e não faz nada direito. Não, é isso aí. As coisas têm que ter ali uma certa ligação, senão... Uma sinergia, né? Senão é complicado. E você falou, Camilo, que muitas vezes os clientes já vêm, né? Porque tem essa demanda do Corpo de Bombeiros e tal, que ele tem que seguir. A maioria dos clientes, eles já vêm até vocês por indicação ou acham no Google por causa dos anúncios? Você faz muito trabalho de prospecção ativa também? Então, a gente no início tinha muita divulgação mesmo por conta de veículo adesivado, né? Que eu rodava na rua, e o cliente via, ligava.
indicação, e aí depois, com o tempo, a gente começou a investir cada vez mais no Google e hoje é o nosso carro-chefe. A gente tem tido também indicação do próprio cliente, né? O cliente volta a procurar a gente conforme vem a demanda, né? Ele procura para um serviço, sabe que a gente faz bombeiro, procura para o bombeiro, ou o contrário, a gente fez o bombeiro e ele quer a parte ambiental, a gente faz. E esse trabalho de bombeiros, ele é um trabalho recorrente, que tipo, todo ano você precisa fazer? Não é todo ano, mas se eu não me engano, o CA de 5 em 5 anos agora está sendo renovado. Então, o processo de corpo de bombeiro ele é dividido em 2 partes. O primeiro é o laudo de exigência, onde a gente faz o projeto e submete a avaliação do corpo de bombeiro. E aí, nessa etapa, só se discute o projeto. Aí vai e volta, cai em exigência e tal, a gente vai até que a hora que o bombeiro, tá ok. Então, o projeto é aprovado e ele emite um documento que se chama laudo de exigência. Bom, saindo do laudo de exigência, eu chego para o cliente e falo, olha, cara, o projeto foi aprovado, você tem que instalar esses e esses dispositivos. Sei lá, vamos botar aí 10 extintores, tem que ter hidrante. Aí ele faz a instalação daquilo tudo. Quando ele conclui a instalação daquilo tudo, de todos os dispositivos, a gente vai lá, visita o cliente e faz um negócio que se chama laudo circunstanciado. É um documento em que eu fotografo e eu, como responsável técnico, assino dizendo, corpo de bombeiro, tá tudo instalado lá. A gente junta também a nota fiscal, né? O cara comprou 10 extintores, então tem que ter a nota fiscal de 10 extintores. Junto e entro com o processo novamente no bombeiro, só que agora a gente vai requerer o CA, que é o certificado de aprovação. Nessa etapa do processo, o corpo de bombeiro só vai... o objetivo é ver se de fato, constatar se de fato tudo aquilo que foi aprovado no projeto está lá instalado. Se tiver ok, aí ele emite o certificado de aprovação e aí sim a edificação está devidamente regularizada, entendeu? O processo é dividido em 2 etapas. E aí agora, de 5 em 5 anos, esse CA está sendo renovado. Boa. E aí, hoje o foco de vocês então está sendo essa parte de bombeiros. Os anúncios são direcionados mais a essa parte de bombeiros ou vocês nem estão dando? Não, a gente faz anúncio para os dois, tanto a parte ambiental quanto de bombeiro, entendeu? A gente, por circunstâncias, hoje 70% do nosso faturamento é bombeiro. Mas porque eu acredito que tenha mais demanda mesmo. Mas a parte ambiental continua, não parou, não. Inclusive agora com transporte, né? Agora com transporte a gente vai... Focado em começar a fazer a coleta e o transporte, né? E que é uma coisa que a gente sempre quis desde o início, né? A gente nunca... Desde que a gente iniciou a empresa, a gente sempre teve isso como algo e agora a gente, né, vai concretizar. E tem também a parte de dedetização também, higienização, que a gente também está tirando. Isso é outra coisa legal, Henrique. A gente fez vários licenciamentos de controle de pragas, né? E, cara, a gente sempre escutou dizer que era um mercado muito legal. E, de certa forma, também tem uma certa sinergia com a parte ambiental, né? Muitos desses clientes também têm que ter lá o certificado lá de que foi detetizado e tal. Além disso, nessa parte de controle de fauna aliás, nessa parte de controle de pragas e vetores, tem também o controle de fauna sinantrópica, né? São esses animais tipo capivara, que agora tá muito comum, gambá e tudo. Aliás, a gente conheceu um cara muito legal. O cara tinha uma empresa em Minas, cara, que prestava serviço para Vale. Ele falou, cara, o que eu pego de abelha, tem colmeia lá. Às vezes para uma operação por conta de marimbondo, por conta de gambá que entrou num quadro de energia. Metrô também. Metrô. Aí, tipo, por que não também tentar também ir para esse? Aí a gente, alugou um espaço, preparamos ele todos, agora vamos dar entrada também nessa licença, que é uma licença específica, né? O CRH e CRV. E tá no começo ainda, né? Isso aí ainda vai demorar aí um tempo, até o processo do licenciamento. Mas o bacana é que tudo que a gente está colocando em prática agora já foi pensado lá no início. Já foi pensado no início, exatamente. Tem uma lista de serviços. Eu tenho lá, cara. Isso aqui a gente pode... Quando eu vejo uma coisa interessante, eu começo a estudar sobre aquele assunto e, Camilo, cara, eu acho que isso aqui é viável da gente fazer. Vamos tentar? Vamos tentar. Mas é aquilo que eu tô te falando. A gente tem que tomar cuidado também para não... senão daqui a pouco ele tá passeando com o cachorro, fazendo bainha na calça do cliente. Não, mas que legal que vocês já tinham pelo menos essa clareza de que onde vocês poderiam chegar, assim, que sempre vocês poderiam prestar. A gente sempre teve como estratégia, cara, ser o generalista. Aquele papo que a gente estava tendo antes, né? Você tem 2 caminhos, eu acho. Ou você é um generalista, você é um maestro que vai, né, tocar a orquestra ali, ou você é um especialista, lá, como talvez os seus alunos, né? Não tem certo ou errado, mas tem opções. A gente sempre optou por esse caminho, entendeu?
e que eu acho que é importante. Porque E aí você contrata um especialista também. Lógico, eu contrato especialista de acordo com a demanda que eu tenho. É lógico que você tem que ter um conhecimento básico ali geral, né? Para você conversar entre o cliente, o órgão público e o cara que está te prestando serviço. Então você tem que ter um conhecimento sobre aquilo. Mas eu não preciso ser um especialista em geologia, por exemplo. Eu contrato um geólogo, pronto. Aí ele me dá o laudo, um cara de confiança, logo eu falo, cara, olha só, o problema é esse, ó, como é que tá? Eu faço aquela intermediação ali. E é assim que a gente optou por trabalhar. Não é que seja melhor ou pior, mas simplesmente foi uma opção nossa. Porque senão o nosso quadro seria imenso, né? Você imagina, teríamos que ter um geólogo, engenheiro mecânico. Pô, todos os parceiros forem CLT seu, não tem como, salarial, não tem como. E outra coisa, nem tem demanda para todo mundo. Pô, eu vou pagar o cara para ficar em casa. Não faz o menor sentido, entendeu? Eu acho. Agora, o serviço da consultoria, eu acho que é esse. É ser esse maestro. E aí, lógico, tem os especialistas, aí cada um na sua área. Isso, saber conversar com os diversos setores. Até tipo, advogado, você vai estar conversando com o advogado o tempo inteiro, né? Exatamente. E aí eu vou ter que fazer direito? Não tem sentido. Eu não vou ser bom em tudo, não tem jeito, não tem como, e também não vou ter tempo viável para isso. A nossa estratégia claro, entender do assunto, né? O necessário para que a gente possa entender se o prestador de serviço tem a capacidade que a gente precisa para executar, né? E se a gente entender que ele é um profissional apto, a gente vai, né, iniciar o trabalho com ele, mas a gente vai acompanhar. Então, assim, tudo vai ser reportado para a gente, tudo vai passar pelas nossas análises, né? E é claro, se for uma coisa específica de geologia, o geólogo tem que assinar, mas se for uma coisa, né, que esteja dentro da área de engenharia civil, ambiental, da biologia, segurança, né? Então a gente tem a capacidade. A biologia tem muita atribuição profissional também. Tem muita. Inclusive, para você ter um CRH, um CRV, né, que são esses laboratórios de dedetização e higienização, você precisa ter um responsável técnico que tem que ser um biólogo. Ontem mesmo eu fui no CRBio para dar entrada numa empresa que a gente está ficando como responsável técnico. O cara faz limpeza de reservatório, né, de caixa d'água. Precisa ter um responsável técnico. Aí ontem eu fui no CRBio para dar entrada lá com o meu conselho regional, né, com o meu credenciamento, dar a entrada. Então, assim, a gente vai fazendo as parcerias que a gente... Lógico, tem que ser um cara de confiança, né, porque não pode me deixar na mão. Tem que ser um cara capacitado, evidentemente. E é isso. De qualquer maneira, a gente acompanha, né? No escritório a gente tem as meninas, né, que trabalham com a gente, analista ambiental, cada uma ali cuidando do seu processo, que vai acompanhando e a gente vai, né, gerenciando isso aí. Sabe uma coisa, Henrique, que eu acho, às vezes... O próprio cliente, ele não sabe direito para qual caminho ele vai, ele não sabe... O que precisa fazer. O que precisa. Então precisa ter esse cara da consultoria, que é um generalista, para ler, entender, cara, isso aqui é isso. Outro dia a gente pegou uma empresa, né, era uma rede de farmácias. Aí o cara falou com o Camilo, aí deu lá uma lista de coisas lá, de demandas que ele precisava. Aí tinha uma lá que era clean. Aí o Camilo, cara, clean, cara, será que é um laudo de alguma coisa que a gente não sabe o que é? Eu falei, cara, Clean é a empresa que faz coleta de resíduo lá de Niterói, como se fosse a Conlurb de Niterói. Aí o cara ele pega lá um checklist lá genérico pra todo mundo e joga, fala, cara, é isso aqui que eu quero. Cara, Clean, pô, a gente ficou um tempão pensando naquilo. Quando eu gostava uma caixa, eu liguei pro cliente pra conversar com ele, aí ele abriu que ele pegou esse checklist de um outro serviço de que tinha sido feito em Niterói, só que esse serviço era no Rio, não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver, cara, mas o cara bota lá, você fica... Só copia e cola mesmo. Só falta dar o orçamento, o Clean custa tanto. Cara, nem tem aqui, que parada é essa? Eu faço esse relatório Clean aqui pra você. É mais ou menos isso. Então, às vezes o cliente não tem nem noção do que ele quer, entendeu? Então, eu acho que esse profissional generalista, mas que conhece um pouco de tudo, tem esse papel também de pegar as demandas do cliente e, ponderar ali, ver o que faz sentido, o que não faz. O que é aplicado aqui no Rio, de repente, não é aplicado em São Paulo, em Minas, né? Às vezes no próprio município, em Niterói. Município também, cara. Todo município, a gente fez alguns licenciamentos em Belfort Roxo, né? Outra situação. Foi tenso. Foi bem diferente. Cabe ao consultor meio que fazendo os questionamentos também, né? Às vezes o cliente pede um carro, mas aí o carro já vai puxar um CIR, um georreferenciamento, e aí já vai puxando outros serviços que às vezes ele nem sabe que ele ia precisar. O gerenciamento de resíduo, já está desatualizado. Sim, exatamente. É igual, né? O cliente quer fazer
podas de remoção para construir qualquer empreendimento que seja. E aí ele acha que é só ir lá e tirar as árvores, mas não é. Você tem que ter um credenciamento, né? A gente também tem esse credenciamento. No início a gente fez muito isso também, né? Poda e remoção de árvore também. Exatamente. A gente também descobriu que havia essa demanda, descobriu que precisava fazer um cadastro na Parques e Jardins. Aí eu, como biólogo, podia fazer. Aí eu fiz o cadastro, a gente começou a divulgar esse tipo de serviço. Agora a gente quase não faz, mas a gente no início fez bastante. O que acontece? O cliente acha que é simplesmente, né, remover a árvore, mas não é. Primeiro que você tem que ter a autorização do órgão, e para ter autorização você precisa fazer um inventário arbóreo, identificar todas as espécies, fazer um relatório, colocar a motivação, apresentar para o órgão, que pode ser a Secretaria de Meio Ambiente, pode ser o INEA ou pode ser a Parques e Jardins, dependendo da situação do licenciamento. E aí depois da aprovação, você ainda vai ter que contratar uma empresa para poder remover, tirar ali aqueles resíduos. Às vezes tem que ter compensação. Então não é complexo pra caramba tirar. Aí tem abelha, aí o cara não pode tirar porque tem uma colmeia. E tem espécies nativas. Exatamente. A compensação ambiental é mais cara do que você tirar, é melhor mudar o projeto. É uma dor de cabeça, cara. Você tem que isolar a área, porque, quando o cara vier cortar a árvore, não pode cair no carro dos outros. Então você tem que isolar aquilo ali. Muita coisa pra cara, é complexo demais. Remover a árvore. O cara acha que é mais, mete uma serra e tira. Não é assim, não. Isso, tem muita coisa que você vai aprendendo ali na hora. Vai vendo, vai descobrindo, né? E o que acontece? Às vezes a pessoa começa a tirar a árvore por conta própria, chega uma patrulha ambiental, o cara vai para a delegacia, vai responder por crime ambiental, está fazendo uma remoção sem autorização. E o negócio é tão complexo que a gente já fez algumas remoções, sempre com autorização, e a gente teve problema com pessoas na rua. Não tira, vou estar tirando por quê? Aí não, tem uma licença, tá com risco de queda, eu explico muito. Mas mesmo assim tem gente que ainda quebra essa árvore, aí a gente fica numa situação difícil, porque a gente está autorizado para fazer, mas mesmo assim ainda tem uma comoção. E a gente se juntar muita gente, às vezes não vai fazer o quê? Se tiver um ninho de passarinho lá, aí que já era, aí que tu não tira mesmo. Isso é muito comum na área ambiental, né? Você já tá com tudo certo, tem uma audiência pública, muda tudo do projeto, né? Projetos gigantes, assim, de portos por causa de uma espécie, de um sapo, tem que parar tudo. Isso aconteceu A gente não teve essa demanda, que eu estava até comentando ali aqui na Barra, que eles queriam fazer um projeto, mas parece que tinha coruja buraqueira, é isso? Aquele do bombeiro lá? Parou a obra, cara, que tinha coruja buraqueira. Acontece muito. Lá na Paraticunha parou um tempo lá, porque descobriram lá um roedor que estava considerado extinto aqui no Rio de Janeiro. É um roedor fossório, né? Ele vive embaixo assim, da folhagem. Ele foi considerado extinto e lá no levantamento de fauna encontraram o tal do bicho. Cara, o Ministério Público mandou parar a obra. O problema ficou um tempão parado porque ela tem lá o tal do rato topeira. Rola muito, né? Em parque eólico, porque tem rota de arte, isso tem muito, aí para tudo. É normal. Inclusive, isso também é um controle, né? Em portos, né? Em aeroportos. Na verdade, em aeroportos, né? A questão de aves e tudo mais, tem um controle também nessa. Tem que ter. Só tem que tomar cuidado com os exageros, né? Assim, mas tem que ter um certo controle, sim. Sim, tem que ter tudo mapeado certinho. Lógico. Extinção. Você achou que não tem como. Lógico, cara. Sem dúvida. O negócio já estava dado como extinto. Vai ignorar esse fato? Não tem como. E aproveitando que a gente está falando de alguns desafios, né, de alguns projetos ambientais, o que vocês estão passando assim, de desafio hoje na Unira? Tá com algum gargalo, alguma coisa que vocês estão meio que tá na cabeça de vocês hoje, assim? Não, mas isso é de dificuldade? Pode ser. Cara, eu acho tanto pode ser de gestão, de projeto. Não, eu acho que a dificuldade maior para quem trabalha com licenciamento, é uma opinião minha, não sei se é do Camelo, é essa questão de lidar com órgão público, né, que às vezes é muito difícil. O tempo dos caras é um tempo diferente, né, cara? Então, e o nosso cliente que está pagando e não paga barato, o cara também tem pressa, né? Então, conciliar esses dois interesses é muito difícil. Eu acho que é a pior parte, né? O cliente... Tem cliente que até tenta, às vezes, né, resolver sozinho. Aí, quando ele percebe que ele não consegue resolver sozinho, ele contrata a gente. Ou contrata outras empresas. Né, dependendo, lógico, do grau de dificuldade do licenciamento. Tem diversos graus. E aí, o que ocorre? Quando você é contratado para resolver o problema, né? Então tem aquela cobrança, né? E aí você tem que aguardar, às vezes, o analista, enfim, né? A gente, né, marca audiência, sempre vai acompanhando, né? Tá sempre tentando ali entender se tem alguma coisa que a gente pode fazer para
acelerar o processo, mas a gente entende também que o efetivo é pouco para tanta demanda, né? Mas aí, para explicar isso para o cliente é um pouco mais complicado. Né? Um querendo que o cliente querendo que seja rápido, o sistema é muito burocrático, muito burocrático. E o cliente, às vezes, o que a gente falou no começo, às vezes o cliente só vai pagar quando tiver concluído tudo, e o negócio está demorando. Exatamente, é complicado. Então, esse é um dos problemas do cara que é o generalista, que eu falei, o cara que é o especialista já não tem tanto esse problema, né? Porque você faz o teu trabalho, entrega para a consultoria, e a consultoria te paga, né? Geralmente é assim que funciona. Cara, se demorar 2 anos lá, aí não é problema dele. Ele já recebeu. É uma vantagem de quem é o especialista, né? Ele já recebeu e a gente só retorna com ele se tiver alguma exigência do relatório, alguma coisa que ele precisa complementar. Do contrário da gente. Eu acho, Henrique, que as coisas estão melhorando. Sabe, antigamente, né, aqui no caso do estado do Rio, a gente tinha a FEMA, IEF e Serva, né, cara, eu naquela época ainda não trabalhava com isso, mas imagino como é que seria você lidar com 3 órgãos, aí um passa para o outro, e outra coisa, físico, nada, exatamente, tudo você tem que imprimir, levar lá, aquele negócio cai lá num limbo lá, fica esquecido lá 3 anos, agora, com a unificação desses 3 órgãos no INEA, eu acho que deve ter melhorado. É o que eu estou falando. Na época eu não fazia, mas eu imagino que tenha sido um grande avanço. E agora, mais recentemente, a gente teve o CELCA também, que é um sistema de licenciamento do INEA, também tudo digitalizado, né? Uma plataforma. Melhorou um pouco. Mas ainda é o gargalo, cara. O primeiro processo que eu fiz ainda era E07. E07 quer dizer que é físico. Era todo lá no órgão. Aí depois eu lembro que entrou o PD, que aí virou digital, e o aplicativo. Aí agora estamos no certo. Eu acho que está melhorando, está melhorando. Não, a digitalização, essa transformação digital é fundamental, né? Até estava tendo outro convidado aqui, tá falando da parte de saúde e segurança ocupacional. Agora tem o E-Social, que já tem tudo centralizado. Exatamente. Muito mais complexo. O bombeiro, por incrível que pareça, ainda é físico, cara. Você tem que imprimir projeto na plotter, botar na pasta, levar lá para o cara analisar. Esse é o mais complexo, né? A questão mais complexa do bombeiro, acho que assim, de tramitação seria essa, tudo físico. Cada um tem sua... O bombeiro também demora também, assim como o órgão ambiental demora também, né? Mas em geral, assim, costuma ser mais rápido. O bombeiro costuma ser mais rápido. É porque tem muitos, né? Muito, né? A análise tem que ser muito complexa, né? No licenciamento ambiental é diferente, né? Acho que tem muito mais coisas, talvez. Eu acho que tem uma questão que é o seguinte: existem fatores que são ligados realmente ao órgão, né, cara? Quando, por exemplo, a gente foi fazer um licenciamento no município aqui próximo e, ficou assim, tipo, uns 6 meses para analista fazer uma inspeção lá, que ela tinha que ir, porque não tem carro, não tem gasolina. A gente até um dia chegou e falou, cara, eu te boto aqui no carro, a gente vai lá. Não posso, tá? Eu entendo também, né, para evitar esse tipo de contato. Então, assim, tem vezes que você vê que realmente é uma questão estrutural que falta ali, falta papel, assim, coisa básica, cara. Internet caiu, tá sem luz. E tem coisas que você vê que é do servidor. O próprio servidor também não tem, assim, muito boa vontade. Isso, lógico, cara, varia, né? Você tem gente que é excelente. A gente foi no órgão ambiental essa semana, a gente tinha que ir em 3 gerências. A primeira que a gente foi, aquela primeira, cara, o cara super, sabe, apertou nossa mão, uma boa vontade para resolver o processo lá, sabe? O cara super educado, a gente falava, ele faz assim. Aí já teve outro que a gente não conseguiu nem falar com o cara não quis nem receber a gente. Falou que a gente tinha que marcar uma audiência. Só que você manda um e-mail e ninguém responde, entendeu? É por aí, cara. E aí, como é que você lida? O cliente pagou, cara. O cliente, ele paga não só os impostos, porque ali é um órgão público. Então, quer dizer, teoricamente, né, é sustentado com o imposto daquele cara. Mas, além disso, tem uma taxa, Henrique. Às vezes, a gente tem um cliente, aquele que transporta gases perigosos, pagou 37 mil de taxa, cara. 37 mil e o cara não querer nem receber. A gente tem um cliente de bombeiro que pagou 11 mil. Tem o DAEM, que é uma taxa que se paga. 11 mil. Como é que você vai falar para esse cara que o processo demora 2 anos, dependendo de uma assinatura, sei lá de quem? É difícil também, entendeu? Então, a grande dificuldade que a gente tem é estar ali no meio desses dois, né?
Pô, a gente apanha dos dois lados. Infelizmente é isso que acontece, é a parte chata. Não. Mas aí, a gente tá falando de parte chata, apanhar dos dois lados, eu vou falar de coisa boa também. Beleza. Se depois vocês tiverem alguma história legal, assim, de algum projeto que vocês finalizaram, assim, tipo, que deu muito orgulho de ter feito, de ter, pô, tipo, se olhar e falou, caramba, olha que legal que a gente construiu junto. Eu acho que o mais legal tem várias coisas legais, mas acho que o bacana foi o prêmio do CREA, né? 2020 a gente ganhou um prêmio no CREA, por conta de um cliente nosso, que é uma cooperativa de catadores lá de Caxias, o Léo, que é o presidente, é um parceiro nosso desde o início, e ele tocou esse projeto, e a gente junto com ele, ele pegou uma galera que trabalhava lá no aterro de Gramacho, né? O aterro foi fechado, e uma galera foi trabalhar lá nessa cooperativa. Então eles recebem os resíduos, separam aquilo que é reciclado, vende, né? E com isso a gente concorreu a um prêmio do meio ambiente do CREA, e em 2020 a gente ganhou esse prêmio. E foi um negócio legal, né? Foi gratificante. Olha, todos são legais, sabe? Porque assim, quando você faz um licenciamento, você meio que concilia ali o crescimento econômico, pô, o cara gera emprego, paga imposto, com a questão ambiental, sem estar poluindo, né? Sem estar jogando resíduos perigosos, por exemplo, no rio, no meio ambiente. Então, acho que todo o processo de licenciamento é gratificante. Quando sai a licença, a gente fica feliz da vida, entendeu? Mas esse do CREA, especificamente, foi legal, porque teve uma premiação, era uma cooperativa, mais, né? É um plus, sem dúvida nenhuma. Gustavo falou uma coisa que é muito real. A gente comemora toda a licença. Quando sai a licença, cara... A gente fica feliz. Porra, a gente comemora quando o cliente chega, né? Bate o sininho ali, depois quando fecha, dá tudo certo, dá aprovado, o cliente sai feliz também. E a gente fica feliz de entregar a licença pro cliente e ver que deu tudo certo e fica à disposição para se precisar de mais alguma coisa. Sim, com certeza. Esse é o momento mais legal, quando a gente entrega a licença, pô, deu tudo certo. Quando esse processo ele corre sem grandes problemas, né? É muito legal. Quando todas as partes envolvidas, né, saem satisfeitas, até às vezes a população sai feliz, lógico, a empresa sai feliz, vocês saem felizes. Sem dúvida. A gente fez um projeto aqui que foi bem legal na época que eu ainda estava na Newfields prestando serviço, que foi até um projeto voluntário aqui nas lagoas da Barra da Tijuca, né? Que aqui tem muito ponto clandestino, né, de despejo de esgoto clandestino, e são pontos que meio que do dia pra noite abriu ali, ninguém sabe, o condomínio fez uma ligação, então é difícil fazer esse monitoramento, esse controle, né, então a gente fez meio que uma plataforma no WebGIS, que era um aplicativo que era colaborativo, se você via alguma ligação clandestina, você só marcava no mapa, podia tirar foto, podia gravar um videozinho, e já ficava no sistema, o Ministério Público tinha acesso ao sistema, muito legal. A gente meio que dava poder pra população, então a gente criava ferramenta tecnológica pra população. Quando visse o negócio, você tirava foto e facilita, né? Você não precisa ter. Lógico, você não tem como ter fiscal o tempo todo ali olhando. Né? Sim. E outra coisa, você também, com a participação da população, eu acho que isso dá um sentimento de pertencimento naquilo, né? Tem um cara de uma universidade de Minas Gerais, de Lavras, eu acho, que montou um desse para atropelamento de animais. Então o cara tá na estrada, viu um bicho atropelado, você marca lá, então não sei se você define a espécie ou algo próximo, né? E isso serve como monitoramento, né? Eu já fiz um trabalho de mapeamento, mas foi uma pessoa que era veterinária e estava fazendo estudo, não sei se era doutorado, mestrado, só que ele não sabia mexer nos softwares de mapeamento, ele tinha os dados todos em Excel, e aí ele me contratou só para fazer a parte do mapeamento. Aí a gente fez os mapas de calor dos atropelamentos por espécie, para saber onde que iam ser as ações prioritárias. Assim. Sim, porque às vezes aquela área ali de atropelamento tem alguma coisa que favorece atropelamento. Sei lá, de repente vou dar um exemplo aqui, tem um rio próximo e os animais vão beber água lá, e aí por isso estão mais sujeitos. Às vezes tem uma reta que o cara, né, acelera mais o carro. Então, com esse diagnóstico, você vem com a mitigação, né? O que você pode fazer? Você pode botar um pardal, pode botar uma lombada, um corredor, alguma coisa assim. Você estava falando de despejo, né? Irregular, a gente chegou a fazer alguns licenciamentos, regularizações aqui, né? Até na época junto à SEDAI. E um lugar que me chamou muita atenção que eu fui foi na Ilha da Gigoia. Gigoga, né? Gigoia, né? Ilha da Gigoia. E não tem saneamento ali, né? Não tem saneamento. E chamaram a gente para fazer um projeto, a gente até iniciou ali um projeto, mas assim, tem uma dificuldade muito grande, né? E não foi à frente, o cliente acabou que não foi à frente. Eu sei que a Secretaria de Meio Ambiente estava fazendo fiscalização ali, inclusive a gente estava lá fazendo levantamento, a gente viu, né, a patrulha fazendo fiscalização, e eu não sei como é que
como é que ficou. Depois a gente acabou que não deu continuidade, mas é uma coisa ali que chamou muita atenção, né? E ainda não sei como é que eles vão resolver aquela situação ali, né? Tanto para o abastecimento de água, né? Os tubos passam por dentro da água. Eles amarram pedras na tubulação para poder o barco não romper a tubulação. E aí o abastecimento é feito dessa maneira e o despejo, com certeza, natura. Chama muita atenção. Não, boa. E aí a gente falou também de caso de sucesso, e aí que tem uma coisa que eu gosto, a galera que escuta podcast normalmente gosta tipo, de história, né, de casos legais. Vocês já passaram por algum caso curioso, que vocês nunca imaginavam passar, algo muito inesperado, assim? Vem à cabeça? Eu acho que esse da cooperativa eu não esperava que desse esse resultado positivo tão legal, né? Muito legal. Teve aquele sistema que a gente foi fazer também naquela casa próxima à lagoa, que a gente, foi surpreendido, né, cara? Tem umas casas que são muito próximas ali ao sistema Lagunar da Barra, que você cava e sai água. E aí, como é que você faz um sistema de fossa filtro ali, que no caso o que a gente estava tratando, o efluente sanitário, né? Foi complicado aquilo, né? Porque tinha, de acordo com a maré, a gente tinha que trabalhar para botar o tanque. Na verdade, todo serviço é um desafio novo, né? E o legal é concluir o serviço. É entregar o serviço, né, com a aprovação do órgão, com a aprovação do cliente, no menor tempo possível, com a maior qualidade. Isso é o que a gente quer. Aí às vezes a gente se depara com coisa que a gente não espera, né? Vai fazer um posto de monitoramento, só que você fura, o negócio já tá saindo alcatrão do chão. Exatamente. Tá até difícil você instalar o posto de monitoramento. O trabalho também, assim, que eu também nunca esperava, era lá daquela funerária que fica lá na beira da Avenida Brasil, que tinha que fazer uma estação de tratamento de esgoto para funerária também. É uma parada também que eu nunca imaginei pensar nisso. Tinha que dar uma solução também, porque estava dando cheiro pro vizinho, né? Acho que o vizinho era uma igreja, estava reclamando. Exatamente. O meio ambiente tem isso que eu acho bacana, né, cara? Assim, toda hora você tá diante de uma situação que você nunca viu, não esperava, né? O mais legal é isso. São diversas atividades diferentes, então você tá o tempo todo vendo processos produtivos diferentes, coisas novas e desafios novos, e aí você tem que, né, entender e dar a melhor solução ali. Acho que isso que é o bacana. É o bacana, sim, com certeza. Eu gosto, né? E é legal de estar querendo sempre. Quando a gente trabalha com alguma coisa que a gente gosta, é muito prazeroso, né? Muito prazeroso. Estudando uma coisa que você se identifica. Por isso que a pessoa que trabalha numa área que, odeia, não tem como mesmo, porque você vai passar a vida inteira fazendo aquilo. Não então, tem, né? Por exemplo, eu sou grande entusiasta, assim, dessa parte de tecnologia, de inteligência artificial. Então, pra mim é um prazer, assim, terminar de trabalhar e ficar estudando, olhando essas coisas. E aí, até vou documentando meu aprendizado, vou criando meio que treinamentos que eu consiga passar aquilo que eu tô, né, aprendendo e mostrando, né, o que eu tô fazendo, as soluções que eu tô criando. Então, é muito legal quando a gente encontra algo que a gente gosta de fazer, porque aí você tem prazer em estar se capacitando, se atualizando, né? Sem dúvida. Bom. E aí, falando já, nessa parte, por exemplo, de tecnologia, vocês têm... Porque tem muita coisa que tá mudando muito rápido agora, né? Depois de, do ano passado ali, em março, chat GPT, inteligência artificial, tudo sendo mais automatizado. A parte, por exemplo, de gestão de dados, né? Cada vez mais clientes e mais dados e, sistemas de telemetria que você tem dados o tempo inteiro, dados em tempo real. Como é que vocês têm muito problema com essa questão de dados? Como é que vocês fazem essa questão do gerenciamento dos dados? Eu acho assim, a experiência, né, que eu tenho, né? Para o nosso trabalho especificamente, eu acho que essa questão da inteligência artificial ainda não chegou para ajudar muito. Assim, eu não vejo... Porque é o que eu estou falando, o maior gargalo que a gente tem é nesse gerenciamento de órgão ambiental. Como é que inteligência artificial vai me ajudar nisso? Pelo menos agora, assim, eu não conheço. A pessoa tem que ter inteligência emocional para lidar com aquilo ali e lidar da melhor maneira possível. Agora, o cara que é o tal do especialista que a gente falou, eu acho que abriu né, não é muito minha área, mas eu acho que abriu um leque de possibilidades, né? A tua área aí, né? Eu acho que aí tem tudo a ver. O que a gente usa lá, a gente usa um sistema. Existem sistemas de gerenciamento de processo, né? Onde você controla as licenças, isso, os condicionantes. Eu acho que isso é o que se aproxima mais da nossa área. A gente já testou alguns, cara, já uns 3. Nenhum deles me atendeu plenamente. Tem várias consultorias criando o próprio software. Várias. Cara, eu tô torcendo para que acertem. Assim, na Cambi, eu fui no Congresso Ambiental, muita empresa apresentando sistema de gestão de documento. Licença.
O que eu acho é o seguinte, às vezes, a gente pegou uma agora há um tempo atrás, ela era excelente para controle de condicionante, por exemplo, mas para o processo em si, para mim, não era legal. Eu identifiquei ali coisas que não me atendiam. Ainda mais que a gente faz bombeiro também. Então, assim, eu preciso de um sistema que eu possa, de certa forma, adaptar para os dois. Até porque o fluxo é mais ou menos o mesmo. É protocolar, juntar documentos, cai em exigência, você atende. É mais ou menos a mesma coisa. Aí, você consegue atender uma coisa, mas não consegue atender a outra. Aí, para mim, não adianta. Ou atende tudo ou não atende, né? Então, aí, essa questão da inteligência artificial, o cara usa também ali como meio um marketing, né? Aí, onde é que está a inteligência artificial? A inteligência artificial está aqui, você pode fazer um dashboard aqui. Isso aí eu faço no Excel também, com média, desvio padrão, isso aí a gente faz. Mas eu ainda não encontrei um sistema que de fato atendesse a gente plenamente. Aí o que a gente tem lá, a gente trabalha com Pipefy, que é um sistema de controle de processos, que ele é super adaptável. Então a gente tem a Raquel, que trabalha com a gente lá, que é excelente, e ela já está mexendo bem no Pipefy, então a gente cria lá o nosso fluxo de processos, já tem os avisos, quando você passa de uma fase para outra, ela manda um e-mail e tal. É um genérico, mas que atende bem a gente. Mas eu gostaria de ter um sistema... Cara, isso aqui, vai ser legal pra caramba. Você pode consultar, por exemplo, o processo, que ele tenha lá uma maneira de ir lá no processo, você coloca a senha de acesso, ele já consulta, se tiver modificação, alguma alteração, atualização, já alerta. Você pode botar os condicionantes aqui, que ele vai te alertar para isso, mas que também sirva pro bombeiro, que é o que eu tô te falando, o processo é mais ou menos o mesmo. Então, assim, eu não achei um que de fato atendesse a gente nesses anos todos de trabalho. A gente já mudou para uns 2 ou 3. E o Pipefy é o que está melhor. O Gustavo, né, tá sempre buscando. Tô sempre buscando, diversas reuniões, né, tá sempre... Tá focado nisso aí. Vai achar. Porque eu acho que daqui a pouco vai surgir. Senão daqui a pouco você vai pagar um TI pra fazer o que você quer. Daqui a pouco é isso, cara. Eu já fiz um software que a gente pagava um cara de Bangladesh e eu tinha reunião com ele 3 da manhã. Caramba. Aí falava com o sotaque meio indiano. E aí, mas fazia, o cara era muito bom mesmo. Eu pagava caro na hora dele ali, mas é um cara que era fantástico. Mas de repente o caminho é esse. Uma vez, cara. Meu amigo falava, liga aí, manda mensagem pro Mano Pac, que a ferramenta tá travando aí. O Mano Pac. 4 da manhã. Tem isso, né, também, porque trava, né? Não é uma coisa assim, fez, pronto, tá pronto, não. Você sabe que você vai ter problema, né? E também tem as particularidades, como a gente tem as nossas, né? Então, talvez o caminho seja esse. Pois é. Uma vez, cara, eu recebi um telefonema de um cara da TOTUS, perguntando se eu tinha interesse lá no sistema dele e tal. Eu falei, cara, isso aí não vai me atender por conta disso. Eu até falei que se você quiser, eu trabalho pra você. Eu digo que o que eu quero, que eu acho que vai atender muitas consultorias, as minhas dores, que são as dores de outros também, e você faz o sistema, então eu não te cobro nada, não. Eu sirvo como uma cobaia. Isso me dá o sistema. Só me dá depois, não tem problema não. Mas o cara não retornou, não. Mas eu acho que, cara, é essa visão, entendeu? O cara que trabalha com isso tem que chegar pro cara e conhecer a dor do cara mesmo. Cara, o que te atenderia? Me atenderia isso. Desse jeito, dessa... Eu não sei como faz lá do ponto de vista da informática, da programação. Mas o que eu quero, o que eu gostaria de ter, isso eu sei perfeitamente. O problema que é pra resolver, você sabe. O problema eu sei, eu não sei como é que resolve isso, mas o problema eu sei. Então, assim, eu acho que cabe a esses caras também ouvir o cara que tá ali na ponta, ali trabalhando com isso o tempo todo e ver, cara, isso aqui eu também, de repente, tem coisas que não consegue, né? Eu não sei, aí é a limitação que eu tenho. De repente, o que eu quero, não tem sei lá, uma ferramenta na informática que faça, não sei. A gente está com uma ferramenta, né, de atendimento, né? E a gente está configurando ela no momento para... Cara, outro problema também. Aqueles do chat que você entra, quer isso, quer aquilo, aí, tu pergunta um negócio, ela responde outro. Cara, é uma complicação. Às vezes dá as alucinadas, às vezes a gente fala de guardrails, né? Que às vezes ela tem que responder só as perguntas ligadas à consultoria ambiental. Aí você pergunta, me ensina a fazer um bolo. Aí ela começa a ensinar, mas não é para ela ensinar, é para ela falar que não é do escopo. Exatamente. E é difícil você fazer nessas travas. Difícil, cara. Ainda mais quando a ferramenta ela é muito aberta. E já rolou problema disso, não sei se foi na Kia, foi alguma empresa, né, de automóvel. O jeito que a pessoa ia dando os comandos ali para inteligência artificial no site,
ela conseguiu convencer a inteligência artificial a vender o carro para ela por $1. Não sei se era $1, $1 de Caramba, dólar. esse é bom mesmo. Aí ele foi, não, porque eu tenho tal coisa, eu preciso, eu tenho um orçamento assim. Aí ela, não, mas não posso dar desconto. Só que ele foi trabalhando ali e ela falou, tá bom, realmente Encheu entendi seu caso, eu vendo, você vai poder ter o carro por $1. Aí e o cara entrou na justiça e conseguiu o carro por $1. Lógico. Eu falei, não, tava no site oficial da marca e aí você tem que tomar um cuidado, Exatamente. né? E aí é que entra uma situação. Esses caras que vendem essa tecnologia, o cara só bota a parte boa. Quando você começa a operar, é que você vai vendo os problemas. Às vezes você colocar para operar já é uma dificuldade. Né? Porque é tão complexo o negócio, cara, você tem que fazer não sei o quê. Cara, eu não tenho tempo para parar para ficar vendo passo a passo. Então, e às vezes quando você bota para funcionar, você vai ver que não é assim tão bom quanto. Tem uma série de probleminhas que tem que ser resolvidos. E tem que ter uma disrupção ali do método que você fazia antes, que você já está acostumado, que você já faz quase no automático e mudar para uma ferramenta nova, né? E é o que eu sempre falo com o Gustavo, né? Não tem jeito, né? Aquilo ali é só para um atendimento rápido inicial, pegar algumas informações, mas quando você liga lá pra operadora pra alguma coisa, que fica aquela musiquinha, tu não fica... Opção não sei o que, aí opção não sei o que, caraca, mano. Ele tá querendo já quebrar o telefone. Por mais que o robô às vezes seja bom, você fica, quero falar com o mano, bota o mano. Exatamente, entendeu? Então assim, essa parada da tecnologia, eu vejo com uma certa ressalva, assim, porque, cara, eu acho que tem muita coisa que a galera vende aí que não serve. Eu acho que, um papo de vendedor. Na verdade, você tem que aproveitar o que é bom, né? Ali, atendimento rápido, digite seus dados ali, pegar aquelas informações e ter um atendimento. Saber identificar o que vai potencializar teu trabalho, melhorar a tua eficiência. Se tu vê que o negócio só tá te atrapalhando. Eu acho que do ponto de vista interno, cara, acho que o maior gargalo que a gente tem, o maior problema é esse, é a questão de gestão daquilo tudo. Porque a gente está falando aqui só da parte de processo, mas eu tenho por exemplo, que é a parte financeira, lá, o que chega no banco, né, o cara emite boletos e tal, o sistema. Como é que eu boto isso aqui para falar com isso, né? Aí a gente tem aquele que assina lá, que reconhece a assinatura lá do contrato. Aí é um outro programinha também que tem que falar. Como é que eu faço essas integrações todas? Esse eu acho que internamente pra gente é o maior problema que a gente tem. Não é nem funcionário, porque funcionário a gente deu sorte, cara. A gente tem um time muito bacana, que tem a Raquel que está com a gente desde o início, que é super competente, comprometida. Depois veio Carol, né, Lohane também, que são comprometidas. Agora entrou a Clara e Fátima. A gente está com um time bacana. E assim, a gente, lógico, teve alguns problemas com outras pessoas que tivemos que demitir, mas eu acho que a gente acertou bastante. Eu acho que isso é o maior problema da grande maioria. Isso pra gente não foi um problema, a gente deu sorte. Mas a parte de gestão... Mas o que vocês tiverem também de problema é de gestão de conexão, às vezes tem que fazer conexão entre diferentes aplicações, aí tem que fazer por API, que já envolve um pouco mais de programação. A gente tem time de tecnologia aqui, depois se vocês quiserem conversar, mostrar o que seria legal se integrasse esse dado com esse dado, é possível? A gente conversa, vê se for possível, a gente pode fazer alguma coisa tranquilo, junto. Acho que esse é o maior problema que a gente tem. Porque a gente tem, por exemplo, pessoa que é especialista em banco de dados, especialista em fazer essas automações, né, que são até professores do nosso MBA, da nossa pós-graduação, e trabalham com essa parte de automação, né, de tarefa. Outro dia, Henrique, eu vi um negócio muito legal que é inteligência jurídica, eu acho. O cara tinha um sistema, cara, que quando você colocava lá o processo, aí o processo vai para a vara X lá. Na vara X, quem julga é o juiz Y. Cara, o cara já tem um histórico de como que aquele juiz julga, quanto tempo demora. Pô, achei isso do cacete, cara. Se a gente tivesse uma parada dessa pro meio ambiente, acho que ia ser legal. O meio jurídico já tá bem avançado, tem as coisas de inteligência artificial muito bem bacana. E eu imagino que, assim, não sei, não é exatamente a mesma coisa, mas tem uma proximidade, né? Porque no fundo um processo que a gente faz. É um processo que vai ser analisado por alguém, que vai cair em exigência, a mesma coisa que um processo na justiça. Mas tem uma coisinha aí, eu já peguei analistas, né, com o mesmo tipo de processo e com exigências diferentes, né? Inclusive, assim, até diferente da NOP, né? Mas isso deve acontecer com o juiz também, né, cara? Sei lá, né? O cara é uma pessoa, né? Ele tá ali... Juiz, eu acho que ele pega aquele juiz e analisa o que aquele juiz faz. Agora, o técnico, você não sabe pra qual que vai, né? Não, por isso que eu tô falando. Tem uma semelhança, não é idêntico, mas eu acho que daria pra fazer uma coisa parecida. Não dá, e até pra fazer, tipo, você escanear um documento só pra ver, será que ele botou o CNPJ? Tem algumas afirmações obrigatórias. Tem que ter as coordenadas dos vértices. Tem algumas, às vezes, informações obrigatórias no relatório que se você treinar uma IA pra fazer aquilo, ela já faz um checklist ali inicial que você não tá saindo do zero. Você já tem,
ó, tá faltando isso, ele já meio que identificou, né? Isso a gente já fez, a gente criou tipo, como se fosse um avaliador de relatório, você dá alguns parâmetros, tem que seguir, talvez, pra fazer remediação de áreas contaminadas. Conama 420, então tem algumas coisas, tá atendendo, tem algum parâmetro que tá fora, ele já automaticamente já vai identificando ali, né? Bom, então, coisa nesse a questão, Henrique, eu acho que assim, não só criar um sistema que faça isso, mas também botar ele para conversar com os outros, né? Esse é um outro problema, né? Porque às vezes você cria tecnologia, mas você já pensou, o cara tem que ter esse sistema, esse programa, não sei, para fazer isso. Aí ele tem que ter um outro para fazer, depois que aquilo se transforma num processo, tem que ter um outro, aí tem que ter outro. Fazer isso conversar é uma outra dificuldade que eu acho. Sim. Né? Mas na verdade é isso, né? Esse API, né? Fazer essa integração aí, que é o Gustavo. Eu vejo o sofrimento do Gustavo, eu só fico acompanhando. Cara, é dor de cabeça, bicho. Porque assim, eu tento fazer a coisa mais simples possível, que o fluxo transcorra ali de maneira mais pra gente tirar a coisa mecânica das meninas, principalmente lá, né? Porque não faz sentido, às vezes, ficar ali no mecânico, você tem uma inteligência artificial que já pode fazer aquilo, você tem um programa, por que gastar o tempo dela fazendo aquilo? Né? Então, essa é a dificuldade, essa é a dor que a gente tem lá. O processo e garantir que aquilo tudo ali também dentro, tem isso, né? Garantir que também esteja legal. Tem um que você estava falando que eu colocava a norma lá e aí ele meio que fazia um resumo, um mapa mental. Cara, eu tentei fazer, beleza, saiu lá o mapa mental lá. Você pega o documento, né? Eu não sei qual era o nome. Você pega um documento, por exemplo, uma norma em PDF, aí você joga lá, meio que a inteligência artificial faz um mapa mental daquilo lá. Aí eu olho aquilo lá, cara, às vezes tem coisas ali que eu lendo a norma, eu sei o que é mais relevante, o que não é, de acordo com a minha experiência. Não é uma coisa mecânica que simplesmente ele pega os tópicos e bora. Que ele acha que são exatamente. As palavras-chave ali que E aí, como é que a gente resolve esse problema, né? Não sei, talvez no futuro, ou quando essa ferramenta estiver mais desenvolvida, a gente consiga. Mas sempre... não sei, eu acho que no momento em que a gente está agora, eu acho que depende muito da inteligência natural mesmo. Para algumas coisas, para outras não. Certeza. Eu acho que você pode utilizar, mas tem que ser uma coisa muito pessoal, né? Você vai pegar essa inteligência e tentar adaptar para nossa situação aqui. E aí entra os problemas, uma coisa específica, não adianta. Você não vai, acho muito difícil ter alguma ferramenta que vai servir para todas as consultorias da mesma maneira. A tendência não é nem essa de generalizar, né? Tu ter IAs específicas para exatamente cada atividade, fazer essas IAs conversarem entre elas. Mas sempre vai precisar do ser humano por trás. Talvez não precise mais, a gente está num futuro muito distante. Sim. No momento que a gente está, vai precisar de um especialista ali olhando aqueles dados, vendo o que está saindo de output ali daquela ferramenta, né? Até que eu não falei, o nosso podcast que a gente está conseguindo fazer ele graças ao nosso braço de negócio aqui, né? Nossa unidade de negócio, que é a Ambiental Pro Consulting, né? Até falei que a gente pode depois conversar alguma coisa junto, assim, que a gente foca muito na parte tanto de geotecnologias, né? A parte de criação de webmaps, análise de geoprocessamento, sensoriamento remoto, e a gente faz também tudo isso de análise de gerenciamento de banco de dados, como é que as coisas estão centralizadas, não estão padronizadas, dá para fazer conexões entre diferentes softwares, diferentes ferramentas, isso tudo a gente, né, tem essa especialidade e eu acho que é um caminho legal para deixar o ser humano, igual você falou das analistas, terem um trabalho mais de ser humano mesmo, lógico, às vezes de analisar com outras pessoas, de ter um senso crítico, um pensamento estratégico, não para deixar a gente ficar preenchendo planilhas, ela vai ficar lá 6 horas preenchendo a planilha, sendo que às vezes o robô vai fazer isso em 10 segundos e ainda vai fazer uma qualidade melhor, porque o ser humano tem um erro humano, vai pegar o Instagram, aí se distrai, todo mundo faz isso, tem algum momento de distração. A coitada lá tem que ficar comparando, o endereço do CNPJ tá batendo com o contrato social, tá batendo com o projeto, tá batendo, isso aí é trabalho, isso aí que você bota pra ir fazer. CNPJ, tá batendo com o jeito que tá. Quanto tempo não se perde nisso? E é o que você falou, né? Às vezes a pessoa tá num dia mais cansado, passa batido, não se atentou e aí... Aconteceu isso comigo ontem, né? Uma das meninas da minha equipe falou assim, a gente tá com parceria com o CREA Goiás, né? Aí para formalizar a parceria, é uma burocracia gigante, de mandar a lista, uma documentação gigante de certificado de débito e muita coisa, devia ter uns 25 documentos. Quando eu olhei a lista, eu meio que já fiquei com preguiça. Aí ela falou, deixa que eu vou tocar. Ela começou a tocar, só que ela trabalha no comercial, aí ela teve umas outras demandas e deixou aquilo meio
parado e falou assim, Henrique, eu não consegui terminar, amanhã eu termino, segunda-feira eu termino. Eu falei, só vou fazer um teste aqui. Aí ela já tinha feito, eu falei, você montou uma tabelinha dos documentos que você já coletou e os documentos que ainda faltam? Ela, ainda não, tem que parar para fazer isso ainda, eu só fui pegando os que estavam mais fáceis. Aí eu só joguei a lista do site lá do Craigwire de parceria, joguei foi no próprio ChatGPT mesmo, joguei, tirei print da minha pasta que já tinha os documentos já salvos, com os nomes do documento, joguei lá, falei, monte uma tabela daí do que eu já fiz, do que eu já tenho, do que eu não tenho. Aí ele já montou aqui, isso tem, isso não tem, isso não tem, isso tem, isso não tem. Legal, hein? Aí eu mostrei pra ela, e ela, tipo, eu conversei com ela, deu tipo 5 minutos, eu falei, você fez a tabela? Ela, não, vai dar trabalho, vou fazer depois. Aí eu mostrei pra ela, ó, tá feito. Ela, caraca, você fez esse negócio em 3 minutos? Eu não, o ChatGPT que fez. E tá confiável? Depois ela confirmou? Ficou bom, ficou certinho. O que tinha. Beleza, ele melhorou muito a qualidade, né? Ele alucinava muito mais, inventava muito mais coisa. Essas últimas atualizações dele tá bem bom, tá melhorando muito. Próximas, né? Cada vez vai melhorar, né? Lógico. Agora, isso também depende da qualidade do teu dado, né? Tipo assim, o arquivo tem que estar com o nome claro, certo, né? Isso eu tive esse trabalho antes pra ver se os nomes dos arquivos estavam... Porque se tiver um arquivo que seja tipo o meu nome... o XP, não sei das quantas. É o quê? Não sei. Exatamente. Aí haja inteligência artificial pra descobrir o que é, né? Tomara que evolua, cara. A gente tá na torcida. Boa, não. Eu sou um entusiasta. Assim, eu também. Eu acho que a gente tem que... O que eu falei antes, né? O ser humano tem que fazer trabalho de ser humano. Lógico. E ele tem que ter tempo para ficar com a família dele, Lógico. Tem que ter tempo para fazer as coisas dele, criar sinergia entre departamentos da empresa, né? Ter essa troca. Às vezes conseguir dar mais atenção pro cliente, porque às vezes você não dá atenção que você poderia dar pro cliente porque você tá envolvido na parte de preenchendo planilha. Sem dúvida. E o cara tá querendo falar com você no telefone, você tá meio que enrolando. Isso não pode acontecer. A prioridade tem que ser o ser humano mesmo. Lógico. O trabalho mecânico tem que ser substituído, né? Não, exato. E aí agora a gente chegando na fase final, né? A gente sempre faz uma pergunta para fechar, que é se você puder dar algum conselho, né, para um profissional na área ambiental, ou tá meio perdido, ou terminou a graduação agora, né? Porque a gente falou, né? O meio ambiente ele é muito complexo, tem muita área, muito campo de atuação, e às vezes o profissional fica meio perdido, né? E eu falo isso porque a gente tem muito aluno, e quando a gente roda formulário, assim, de pergunta para os alunos, meio que os medos que aparecem são isso, síndrome do impostor, né? O cara estudou, mas sai da faculdade meio, caramba, tem muita coisa, acho que eu não sei nada, não sei, eu estudei, passei nas provas, me formei, mas não sei o que eu faço. Então isso rola muito, né? E aí isso gera também uma insegurança, assim, no profissional, né? Uma insegurança técnica, assim. Então que conselho que vocês poderiam dar aí para esses profissionais? Cara, eu acho que... Bom, a primeira questão é fazer aquela escolha que eu falei, né? O que você quer trabalhar, cara? Você quer uma consultoria e você ser o maestro? Você quer, né, gerenciar o processo? Ou você quer ser um especialista numa determinada área? Então, sei lá, o cara, não, quero ser especialista. Ok. Aí quer ser especialista em quê? Faz a opção e estuda aquilo, né? Faz um curso como o seu, né? Ou se for outra área, estuda bem. Porque, cara, o meio ambiente é complexo, né, cara? É difícil, não é fácil, como a gente tem falado aqui desde o início. Eu acho que a demanda tende a aumentar, meio ambiente é uma coisa que está cada vez... As pessoas estão cada vez entendendo mais a importância de um ecossistema preservado, de um meio ambiente em equilíbrio, mas ainda não chegou no ponto em que o profissional de meio ambiente é um cara assim super importante, né? Importante que eu digo assim, não tem esse reconhecimento, né? O que eu vejo assim, a maioria das empresas, cara, o cara vai fazer alguma ação em favor do meio ambiente porque é obrigado, ou porque é obrigado por lei, ou pelo próprio mercado, né? Ou ele tem que fazer uma obrigação legal ali. Dificilmente o cara faz por amor. Isso é uma coisa muito ruim que a gente vive, né? Então a gente sempre fica assim para trás, né? Tipo, o cara só contrata a gente quando o cara já tá com a corda no pescoço. Entendeu? É o que eu falo, a gente é bezetacil, o cara vai tomar quando já tá no desespero. Ninguém chega por... Prevenção é difícil você convencer o cara de trabalho preventivo muito antes, né? Então, assim... Que seria o ideal, né? Seria o ideal, lógico. Mas a realidade não é essa, a verdade é essa. Então, estuda, faz parcerias, porque é o que a gente está falando, isso é importante, né? Você dificilmente vai trabalhar no meio ambiente sem fazer parceria, porque você não vai dominar todas as áreas, então tem que fazer parceria, tem que saber lidar com pessoas, né? Eu acho que o caminho é esse, e meter a cara, cara, não tem outro caminho. O melhor caminho para você aprender é meter a cara, né? Às vezes
pô, baixa a bola um pouco, faz um estágiozinho. Eu fiz estágio numa empresa que a gente fazia auditoria de Conama. Essa empresa depois até acabou. Fazia auditoria de Conama, DZ também, mas na área de petróleo. Eu já tinha um mestrado e eu estava fazendo estágio, porque eu fiz a segunda graduação em engenharia, precisava ter o estágio, né? Então eu era estagiário já tendo mestrado, mas o meu objetivo ali era aprender. Então, assim, eu queria extrair das pessoas, saber como é que era a rotina de fazer os relatórios de auditoria, como é que fazia, quais eram os pontos que tinham que ser observados. E, pô, foi muito legal para mim. Eu aprendi a SEDAI mesmo, cara, né? Eu era operador, eu já estava com doutorado já em andamento e eu era operador. Operava mesmo as máquinas, ligava a bomba, desligava a bomba, fazia limpeza, mas a SEDAI foi uma excelente escola para mim, entendeu? Então, às vezes, pelo conhecimento, vale a pena você, às vezes, né, deixar de ser remunerado, por exemplo, pega um estágio que te interessa, pô, cara, esse assunto aqui eu queria aprender. Pô, vai lá, cara, se oferece, mesmo sem remuneração, fala, não, eu quero porque eu quero aprender. Né? É um caminho. E saber também, né, se conhecer, se você tem vontade de empreender, né? Eu sou super favorável, sempre fui, né? Mas entender que não é fácil todas as dificuldades que a gente colocou aqui, né? Você pode, né, escolher um concurso público também, que é um caminho, né? Um caminho, né? Pode trabalhar numa empresa também. Então você tem esses 3 caminhos, acho que é a pessoa se conhecer. Se tiver que fazer uma sociedade, escolha bem, né? Eu e o Camilo, a gente se dá super bem. A gente é muito diferente, cara. O Camilo é um cara que gosta de ligar, gosta de falar, contar piada. Eu sou um cara mais introvertido. Eu gosto de ficar na tabela lá na gestão e ele gosta de ir pra rua. É ótimo, eu adoro que ele vá pra rua. E ele adora que eu fique na tabela também. Então, a gente se complementa. Isso é importante numa sociedade. Sim. A gente se complementa, mas ao mesmo tempo a gente tem um ponto em comum, que é a questão da ética, do trabalho. Então, assim, você tem que ter os valores, tem que ser compatíveis, mas as habilidades, cara, se elas se complementarem, é o melhor caminho. Sim, não. Isso é importante. Então, acho que a gente pode fechar com essa reflexão. Primeiro, escolha bem seu sócio, né? Porque isso é quase um casamento, né? Exatamente. E autoconhecimento também, né? Saber o que você quer da vida, saber que também nada tá escrito em pedra, né? Não. No começo, você pode achar que o seu futuro é concurso público, e aí no meio do concurso público você passou, e aí você viu que não, que você quer empreender, e tá tudo bem também. Tá tudo bem, pô. Mas ter essa noção inicial, pra também clareza, pelo menos você saber uma direção que você vai seguir ali inicial, né? Cara, eu fui empreender, eu já tinha 40 e poucos anos, entendeu? E também, às vezes, tu vê uma garotada nova com 20 anos, tá nessa neurose, pô, você tem tempo pra escolher, vai pra um caminho, não gostou, volta, vai pro outro. É assim mesmo. Teste, né? Saber retroceder, né? Como o Gustavo falou aqui, começar de novo. Começar de novo. A gente fala de pivotar, né? Perseverar ou pivotar, né? Então, decide. Às vezes você escolheu certo, vai, tá crescendo, tá feliz. Pô, não tá feliz, cara, é a tua vida. Então, volta. Vou ter que fazer uma transição de carreira. Você vai te deixar mais feliz? Tá no mercado do meio ambiente, não tá feliz? Vou trabalhar no mercado financeiro. Pô, tem um monte de gente que faz isso. Pô, engenheiro, então, direto no mercado financeiro, né? Aí tem engenheiro aí que nunca fez nada ligado à engenharia. O cara se formou em engenharia, trabalhava num banco, alguma coisa, tá trabalhando no mercado financeiro. Não, eu nem sei o percentual, mas quantos engenheiros a gente tem hoje e quantos estão, por exemplo, um criativo, que estão realmente atuando e assinando o projeto? Eu acho que deve ser a minoria. Assim. Eu vi uma pesquisa um dia, já tem um tempo já, né, que tava falando sobre isso, sobre as profissões e quais dessas profissões o cara trabalhava com outra coisa. Engenheiro, cara, tava lá na ponta lá. Advogado também tinha bastante. A que tinha menos era médico. O médico, dificilmente você vai ver um médico que trabalha em outra coisa. Né? No máximo, ele vai trabalhar ali na gestão ali da clínica, de um hospital. Ou vai dar aula já relacionado. Dificilmente você vai ver um médico em outra coisa que não tem nada a ver. Mas engenheiro e advogado tinha uma opção. E tá tudo bem. E isso está sendo um problema que está sendo discutido agora no CONFEA, no Conselho Nacional de Engenharia, nos CREAs, que está sendo a falta de engenheiro, né? Porque o pessoal tem pouco engenheiro entrando nas universidades. Isso da galera de formação mesmo, né? E a gente poderia ser até um papo, um outro podcast, que é uma discussão. Porque a galera não tá querendo mais fazer engenharia. E aí, como é que a gente vai fazer né? Uma hora essa conta não vai fechar e vai ter problema. Hoje a gente não tá tendo tanto esse problema. Ainda tem muita empresa e tal. Mas talvez daqui a 20 anos, se ninguém tá mais entrando em graduação de engenharia, talvez isso se torne um problema, né? Com certeza. Então é algo pra gente pode finalizar esse episódio com essa reflexão, né? O que a gente poderia fazer pra estimular? Será que
que as disciplinas nas universidades estão muito desconectadas do que é de fato vivido no mercado, ou não, é outro problema. Então ficaria ali o questionamento. Mas só agradecer aí vocês pela participação, pelo bate-papo. Você que a gente poderia ficar conversando aqui, né? Com certeza. Teria assunto pra gente ficar mais uma. Se a gente fosse entrar nesse assunto agora, é outro título de podcast. Exatamente. Mas aí fica o convite também, tá sempre portas abertas, sempre que precisar da gente, pode contar, né, como parceiro, como amigo que tiver. Tranquilo, a gente também. Em casa. Valeu, obrigado. Obrigadão, Gustavo. Obrigadão, Camilo. Prazerzão. Pessoal, espero que tenham curtido. Né, compartilhem com o pessoal, né? Se você tem algum amigo, algum profissional da área ambiental, manda lá pra ele. E vamos que vamos, galera. Vamos todo mundo crescer junto. Vamos pra cima e até o próximo episódio. Valeu demais. Tchau, tchau.